Gente, olha, vamos para o Rio de Janeiro agora, porque dois pré-candidatos do PL às prefeituras, tanto do Rio de Janeiro quanto de Niterói, estão sendo alvos da operação da Polícia Federal e algumas ocorrências podem complicar os planos do partido no estado. Quem está comigo para conversar sobre as repercussões e as consequências dessas operações lá e a situação de Alexandre Ramagem e Carlos Jordi é o nosso Fábio Peixoto. Fala, Fabião, bem-vindo. Olá, Paulo, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, falando primeiro a respeito do deputado federal Alexandre Ramagem, ele que foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última quinta-feira. Inclusive, essa operação investiga se houve espionagem de forma ilegal através da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Lembrando que o Ramagem foi diretor do órgão, chefiou o órgão no período em que Jair Bolsonaro era presidente do Brasil, mais precisamente em julho de 2019 a março de 2022, houve então mandado de busca e apreensão não só na residência dele, como também no gabinete dele na Câmara dos Deputados em Brasília. Falando até a respeito sobre essa ação da Polícia Federal, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, postou nas redes sociais que essa é uma perseguição contra a Ramagem e que isso pode até de certa forma ajudá-lo a vencer a prefeitura aqui, a se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro. Ele também reforçou e cobrou um posicionamento do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Falando agora do Carlos Jordi. Carlos Jordi, que foi alvo também da Polícia Federal na última semana, mais precisamente no dia 18 de janeiro, através de mandados de busca e apreensão. Ele que foi alvo da 24ª fase da Operação Lesa Pátria e ele afirmou que não tem nenhuma ligação com atos extremistas. O Carlos Jordi, ele é pré-candidato à Prefeitura de Niterói e informou também que vai continuar brigando para se candidatar e, quem sabe, se tornar prefeito de Niterói. Um levantamento foi feito, as pesquisas de Ibope, uma pesquisa feita de intenções de votos, tanto dos moradores do Rio de Janeiro quanto de Niterói, e os dois estão em segundo lugar nas intenções de voto, então, para as prefeituras de Niterói e Rio de Janeiro, brigando, então, para uma vaga no segundo turno. Então vamos ver, né, quais são os próximos capítulos para saber se eles vão, de fato, se candidatar à prefeitura tanto do Rio quanto de Niterói e como vão ser essas eleições, mesmo com essas investigações da Polícia Federal. Paulo. Muito bem, Fabião. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro, aí nos atualizando sobre esses dois personagens aí. Um é, inclusive, líder da oposição, que é o Carlos Jordi, o outro candidato do PL lá no Rio de Janeiro. Mano Ferreira, o que muda depois dessas operações, na sua opinião? Olha, a primeira coisa que me chama a atenção é como existe uma dinâmica na narrativa política dos grupos no Brasil, né? Porque um tempo atrás, um partido que tinha muita gente com problemas na justiça era o PT. Qual era a narrativa? Perseguição da justiça contra os candidatos do PT. Agora, depois de um ciclo de poder diferente, o PL está tendo muitos problemas na justiça. O que é que os militantes do PL dizem? A mesma coisa que os militantes do PT diziam. Perseguição da justiça contra as lideranças do PL. Isso é muito ruim, porque você acaba ampliando um descrédito com as instituições. E o fato é, ninguém está acima da lei. Todos precisam responder pelos seus atos, inclusive no exercício do poder. Então, a gente precisa tratar essas questões com raciocínio crítico. O cidadão não tem que ficar escravo de narrativa de um grupo político. O cidadão tem que ter a capacidade de discernir o que faz sentido, o que não faz, e também não premiar aqueles que, no exercício do poder público, fazem mau uso da administração. Agora, Mano, é curioso que nessas duas cidades, tanto o Rio de Janeiro quanto Niterói, o cenário político ele é relativamente semelhante, né? Porque você tem candidatos aí que estão com uma porcentagem de votos muito grande, como é, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes e o prefeito de Niterói, estão buscando a reeleição, e o Ramagem e o Carlos Jordi estão em segundo lugar, com mais ou menos uma quantidade de votos relativamente parecida, algo em torno aí de 10%, 12%, né? Se você fizer mais ou menos uma média dos dois. É interessante isso, né? Porque são situações parecidas, intenções de votos parecidas e reeleições dos prefeitos nessas duas cidades, Ju.
Não, perfeita a fala do Mano. É por isso que é tão bonito a gente ter rede social, que as pessoas conseguem se conectar em diferentes canais e buscar diferentes fontes. Imagina que algumas décadas atrás a gente tinha poucos canais de televisão para levarem aquilo que eles definiam que deveria ser notícia e análise que eles entendiam que tinha que ser feita. Hoje nós temos uma pluralidade, né? Então, e é muito bom participar desse processo aqui na Jovem Pan, sobretudo porque aqui tem pluralidade de ideias. Agora, tem uma frase na política que é: prego que se destaca é aquele que leva a martelada, né? Então, a gente pode observar que quando você tem um parlamentar com uma atuação mais modesta, aquele parlamentar que fica ali na chamada planície, dificilmente acontece alguma coisa contra ele, né? Então, até que ponto que existe sim uma perseguição, uma tentativa de tirar pessoas da disputa eleitoral e até que ponto que essas investigações que precisam sim acontecer, afinal de contas é a República que tem que ser preservada, suas instituições, seus processos, seus instrumentos, suas personalidades públicas, né? O servidor, ele precisa também, é uma instituição que precisa ser respeitada, ser mantida, sob pena de a gente não ter mais uma democracia que funciona. Então, até que ponto que uma coisa está sendo feita em detrimento da outra? E aí, o que eu penso? A gente viu ontem o presidente do PL, o Valdemar, se posicionando e falando exatamente isso, né? Que essas duas pessoas do PL estão sendo perseguidas porque são postulantes a cargos de prefeito. E aí, de repente, o tiro pode acabar saindo pela culatra. Veja o caso do Trump. Ele apanhou, tentaram envolver Trump em uma série de questões. Não estou dizendo que é o mesmo caso, eu estou fazendo uma analogia, tá? Todo mundo precisa ser investigado, sim. Quando há suspeita, deve haver investigação, que isso fique muito claro. Mas, quanto mais se falar o nome de uma pessoa, mais ela se torna conhecida. Sobretudo quando você está falando de alguém que vai tentar tirar quem está no poder. Porque o candidato o prefeito que busca uma reeleição, ele já é conhecido. Porque você só tem voto depois que você é conhecido. Claro. Então, o desafio de quem quer desbancar quem hoje busca uma reeleição é exatamente, em primeiro lugar, se tornar conhecido. Então, quanto mais a imprensa fala de uma pessoa, mesmo que com uma linha negativa, mais ela se torna ali falada, a boca miúda e a boca aberta das pessoas. É um negócio complexo mesmo. É difícil mesmo, você tem toda a razão. É muito mais difícil para quem não está no poder, né? Isso que a Ju está falando. Faz sentido.